Boa tarde a todos. É com muito prazer que nós iniciamos a nossa 16ª edição do nosso Tech Talk. Nosso convidado especial para essa palestra de direitos autorais é o nosso amigo, nosso colega e advogado economista Geraldo da Cunha Macedo, mestrando do mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação da UFMT. O Geraldo ele é especialista também em direito tributário, especialista em direito empresarial, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, atuante na área de propriedade intelectual, administrativa e jurídica, atua na avaliação de marcas e patentes e outras avaliações de direito imaterial, além de trabalhos periciais em marcas, serviços de marcas de indicação geográficas, marcas de certificação, enfim. Ele é um verdadeiro especialista da temática. Geraldo, nossa boas-vindas a você, e falando a todos que a nossa palestra está sendo gravada, e também que, ao final, nós teremos o questionário, né, de presença, e será certificado pela Universidade Federal de Mato Grosso, pelo Profinit. Tá bom? Então, logo mais, nós vamos colocar aí no chat aí o forms para vocês preencherem, e muito bem-vindo para você, Geraldo, a palavra é sua. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Será um prazer bater um papo com vocês a respeito de direitos autorais e mais especificamente sobre registro de programas de computador. É uma coisa assim bastante interessante, né? E pouco difundida, né? A questão da proteção da propriedade intelectual, infelizmente no país nós não temos essa cultura de proteção, né? Mas será um prazer fazer um bate-papo com vocês aqui. Eu vou tentar compartilhar a tela e aí a gente já inicia, tá? Compartilhou a tela aí, né? Opa. Apareceu a tela para vocês? Sim, apareceu. Apareceu, né? Vou colocar no modo apresentação. Só que não estou aparecendo na tela, né? Está no cantinho da tela, Geraldo. Está no cantinho, né? Beleza. Isso. Tá bom. Não, tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Como eu disse anteriormente, é um prazer falar sobre propriedade intelectual como um todo, e a gente sempre fica muito entusiasmado quando a gente é convidado para poder falar um pouco sobre propriedade intelectual, tentar transmitir um pouco do nosso conhecimento, né? A gente que labuta na área já há bastante tempo, a gente sabe o quão é difícil a questão cultural mesmo da propriedade intelectual, né? Nós temos no Brasil é muito comum empresários. A primeira coisa que eles fazem é ir até a junta comercial para poder conseguir um CNPJ, para poder registrar o contrato social e já começar a trabalhar. São raros os empresários que procuram primeiro desenvolver, por exemplo, uma logomarca, uma marca que é o seu sinal distintivo no mercado consumidor, né? É por onde o consumidor irá identificá-lo no mercado e vai singularizar, bem dizer, aquele fornecedor com aquela marca, né? Então, infelizmente, há muitos casos, muitos exemplos de que a pessoa se estabelece, se preocupa com folha de pagamento, com compras, com vendas, com resultados, lucros, e não se preocupa com a marca. E às vezes o empresário é pego de surpresa, né? Quando alguém o notifica de uso indevido de marca, ou outra pessoa registra mesmo depois dele, né? Registra sem, no entanto, ter aquela exclusividade, mas tem o registro e dá mais trabalho retirar. Então, infelizmente, a nossa cultura não é de proteção e não poderia ser diferente também na área de programas de computador. A gente sente assim que falta muito para os empresários ter essa consciência, né?
E é muito bacana a gente poder falar um pouco sobre isso, para a gente poder discutir algumas coisas, né, sobre a lei de software, a lei de registro de programa de computador e por aí vai. Então, hoje nós vamos falar alguns aspectos relevantes da lei de software e do registro de programas de computador, RPC, que está na tela aí para vocês, tá? Eu trouxe esse quadro aqui, eu gosto sempre de apresentar esse quadro, porque é uma forma que nós temos de demonstrar como é que funciona a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual que está no topo ali é o gênero do qual são espécies a propriedade industrial, que trata de patentes, marca, desenho industrial, concorrência desleal, né? Nós temos ali direitos autorais, que é a Lei 9.610. Nós temos as proteções sui generis, cultivares, topografia de computadores e tal. E nós temos a Lei de Software, a Lei 9.609, que trata especificamente de registro de computadores. Então, esse é um panorama do que significa propriedade intelectual em si. Aqui eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, e isso me chamou a atenção de uma notícia que teve esses dias, né? Já tem uns meses, né? Mas 3 meses, se não me engano. Esse é um computador chamado ENIAC, que vocês, lógico, né? Quem está na MTI, que trabalha na área de informática, trabalha na área de TI, já ouviu falar, né? É um computador que foi lançado em 1946. Nós estamos em 2022, 74, 75 anos, 76 anos. Acho que 76. Ele é um computador que foi desenvolvido para o exército americano, né? Eu trouxe alguns dados, alguns números, algumas curiosidades, né? Ele pesava 30 toneladas. A área que ele ocupava, 160 metros quadrados, 167 metros quadrados. Vejam só o tamanho dele. Consumia em torno de 200 mil watts de energia. Tinha 17 mil válvulas, 70 mil resistores, 10 mil capacitores. É tudo astronômico, são os dados dele, né? 6 mil switches manuais, 1.500 relés interruptor eletromecânico e 5 milhões de conexões soldadas. Então, foi um marco na área de informática, na área de hardware. Então, isso aí entrou para a história. Eu trouxe para vocês aqui, a título de comparação, uma notícia que nós tivemos esses dias, que a Apple revela o M1 Ultra, porque a Apple agora ela está desenvolvendo chips, né? Ela estava totalmente dependente da Qualcomm, da Intel, da AMD, e hoje ela desenvolve os seus próprios chips, e é fabricado por uma empresa terceirizada, lógico, né? Como todas as outras fazem. Então, ela desenvolveu um chip chamado M1, e agora já está na geração M1 Ultra, o chip mais potente do mundo em computador pessoal. Ali nós temos a imagem do M1, do M1 Pro. Esse é o tamanho do chip, né? Tamanha tecnologia que nós temos hoje, que essa última figura aí, que é o M1 Ultra, ele é maior, quase o dobro do tamanho do M1 Max. Mas hoje, isso é possível fazer um chip desse pela tecnologia que nós temos hoje no mercado, né? Antigamente não era possível. Eu trouxe alguns números aqui do M1, que evoluiu para o M1 Ultra. As especificações do Apple M1 Ultra impressionam, realmente impressionam, comparado a 70 e poucos anos do ENIAC, né? A CPU dele tem 20 núcleos, 16 de alta performance e 4 de baixo consumo, além de possuir uma GPU de 64 núcleos e um Neural Engine para inteligência artificial de 32 núcleos, que a GPU, como vocês sabem, é a comunicação, a interface de vídeo, né? Então, ele já vem embutido no processador, no chip, né? E o tempero especial que a Apple colocou é que esse chip já vem com memória de 128 GB de memória unificada. É realmente impressionante, é um marco na tecnologia.
E a Apple, para não ficar dependente dos fabricantes atuais, né, de chip, então ela começou a desenvolver esse chip. Ele é fabricado no processo N5, que são 5 nanômetros, né, pela TSMC, que é uma empresa de Taiwan. Ela tem uma densidade absurda de 114 bilhões de transistores. É assustadora, né? Para efeito de comparação, seriam necessárias mais de 4 GeForce RTX 3090, que é um modelo de placa da NVIDIA, né? Com 28,3 bilhões de transistores, para atingir a mesma densidade do novo M1 Ultra. Realmente, em termos de tecnologia, é assim, um marco, né? Aqui tem um quadro resumo do que é esse processador M1 que nós apresentamos anteriormente. Isso é uma pequena introdução para a gente verificar que a tecnologia anda a passos largos, né? Ela realmente é muito rápida, muito acelerada. Em 70 e poucos anos do nosso primeiro computador na face da Terra, hoje nós temos tecnologia e, inclusive, nós temos, cada um de nós, com certeza, temos um computador pessoal na mão, que é o celular, né? Então, com aplicativos, com programas de vários tipos de programas, né? Para pedir carro, pedir comida, pedir redes sociais, mandar e-mail. Realmente, literalmente, o nosso computador hoje está em nossas mãos, né? Então, eu trouxe essas informações. Eu sempre gosto de apresentar também que no mundo nós temos duas correntes. Nós temos uma corrente pela proteção e uma corrente pela não proteção. A maioria dos países tem a opção pela corrente da proteção. E raramente alguns países, assim, bem subdesenvolvidos mesmo, às vezes não tem essa percepção dessa importância da propriedade intelectual. E dentro dos países também existem aquelas correntes que acham que deveria ser tudo liberado e tudo não ter proteção, tudo liberado. Infelizmente, não compactuo com essa ideia. Eu acho que nós devemos ter, sim, a lei de propriedade intelectual, que protege direitos autorais, que protege programas de computador, que protege patentes de remédios, medicamentos, porque a partir do momento em que as empresas, os titulares dessas criações, eles têm essa proteção jurídica, essa proteção legal, eles podem investir com segurança no desenvolvimento de novos produtos. Ao passo em que, se ele não tiver uma proteção, não tiver um arcabouço jurídico, um ambiente jurídico perfeito para poder ele se defender contra concorrentes, né? Então fica difícil. E eu sempre digo que a propriedade intelectual é uma forma de você eliminar a concorrência, né? De você aniquilar a concorrência temporariamente. A partir do momento que você tem algum produto, que você tem uma patente, que você tem um programa de computador que tenha destaque, então você consegue eliminar momentaneamente, mesmo que momentaneamente, né? Você consegue eliminar concorrentes no mercado. Então, eu sempre sou favorável à proteção. Eu acho que isso dá uma tranquilidade para os empresários, para as empresas que pesquisam. Haja vista remédios, né? Qual o laboratório que, por exemplo, iria desenvolver novos medicamentos para as doenças que estão aparecendo, se ele não tivesse uma garantia de proteção? Quer dizer, ele ia pesquisar, gastar horrores, investir milhões, e no dia seguinte o concorrente dele já estaria comercializando o mesmo produto que ele desenvolveu, né? Então, a justificativa seria esta, né? O registro de programa de computador, eu coloquei aqui a legislação a respeito de registro de programa de computador. Nós temos a Lei 9.609, de 98, nós temos a Lei 9.610, também de 98, a Lei 9.610, né, que nós chamamos de LDA, que é Lei de Direitos Autorais, ou Lei do Direito do Autor, e os que lhes são conexos, né, por isso que a gente chama de direitos autorais, né, é o que determina
a questão de direitos autorais no país. E depois nós temos a Lei de Registro de Programa de Computador, que na lacuna da 9.610, nós corremos para a Lei 9.609. Nós temos o Decreto 2.556, que regula a aplicação da lei. É um regulamento da Lei 9.610. Nós temos as instruções normativas, eu trouxe duas ali, né, a título de conhecimento, que é procedimentos relativos ao RPC, Registro de Programa de Computador, e a resolução de tabelas de retribuição e tal. E tem outras resoluções que eu não coloquei aqui. Ou, afinal de contas, o que é um software? A Lei 9.609, ela define lá no seu artigo 1º que o programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural e codificada. Então, como vocês também já sabem, já lidam, muitos aqui, a maioria, diria, né, atuam na área de TI mesmo. Então, nós sabemos que programa de computador são linhas de comando que o computador, uma máquina, vai executar conforme você programou. Então, existem várias linguagens e tal, linguagem de máquina e tal, mas é uma linguagem natural codificada, que se executada numa máquina, para um determinado fim, vai ter determinado resultado. Nós temos inúmeros sistemas, né? Inúmeros programas de computador por aí. Aqui eu trouxe para vocês a importância do registro de programa de computador. Às vezes as pessoas perguntam, por que é que eu tenho que registrar a minha marca? Por que é que eu tenho que registrar a minha patente? Por que é que eu tenho que registrar meu programa de computador? Da mesma forma que a gente comentou anteriormente, né, tendo um ambiente jurídico, tem um ambiente propício para proteção, a pessoa que desenvolveu, que despendeu tempo, que despendeu dinheiro, investiu, ela tem uma proteção legal. Então, a proteção, o registro do programa de computador não é obrigatória. Não é obrigatória, mas é de suma importância que o titular tenha essa consciência para fazer essa proteção. Eu coloquei algumas perguntas, inclusive, que veio no e-mail, agendando a reunião, né? Tenho uma ideia de aplicativo para smartphone. Como faço para proteger minha ideia e meu aplicativo contra cópias? É muito simples. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração que o programa de computador, a proteção do programa de computador, ele é considerado como uma obra literária. Está lá no artigo 7º da 9.610, está no artigo 2º da 9.609, desculpe. A ideia em si não tem proteção. A partir do momento que você materializa, que você exterioriza, como é que você materializa um programa de computador? Você idealiza um programa, supondo que não houvesse um programa, um aplicativo, para poder a pessoa pedir carro, como tem o Uber, como tem a 99 e outros. Então, essa é uma ideia. Mas a ideia em si não tem proteção. O que é que você precisa fazer para ter proteção? Você precisa materializar. Você precisa escrever o código-fonte. Você precisa desenvolver o sistema todo que faça funcionar para aquele objetivo que você propôs. Aí sim ele tem proteção, né? E a partir do momento em que você faz o registro desse código-fonte, você tem uma arma contra terceiros que podem se aproveitar da tua ideia. Então, é muito importante que se faça essa proteção. O registro é obrigatório? Como eu disse para vocês, o registro não é obrigatório, mas é de suma importância que se faça o registro por esses motivos que eu já apresentei para vocês. E lembrando que o registro do programa de computador que é feito no INPI, nós chamamos de iuris tantum. Nós vamos, eu acho que em slide seguinte nós temos isso aí. Nunca se analisa o mérito do registro. Apenas você tem uma data em que você informou no órgão oficial, que é o INPI, que você tem aquele programa de computador. Protege as telas do programas e aplicativos? Sim, protege as telas.
o layout, né, do aplicativo, sim. E se houver violação de programa de computador ou aplicativo, como proceder? É muito simples. Eu digo que sempre a pessoa que se sentir lesada na violação de um programa de computador ou de um aplicativo, ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Ele tem um caminho penal, criminal, e ele tem um caminho civil, né, na esfera civil, né, no direito. Então, na esfera criminal, ele pode fazer uma representação criminal, ele pode fazer uma queixa-crime contra o uso do programa e tal. Essa é na esfera criminal. E na esfera administrativa, na esfera civil, né, no direito, ele pode fazer uma ação de indenização de uso indevido de programa de computador, combinado ali com perdas e danos, com lucros cessantes e outras variáveis que ele pode fazer. E por isso que é muito importante que o titular do programa de computador tenha o registro, porque ele vai comprovar, através do documento oficial registrado no INPI, que na data X, bem antes do concorrente que está usando o seu programa violado, né, ele já tinha o registro. Então, por isso que é muito importante ter o registro, porque você tendo o registro, que é um certificado mesmo, tipo uma escritura, né? Então, você vai ter um documento hábil para provar que você já tinha o poder sobre aquele programa de computador, né? Onde fazer o registro? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Hoje, o registro é feito muito simples. Antigamente, eu não sei se algum de vocês aí, mas eu acho que só eu mesmo que sou dessa época. Antes, quando nós fazíamos o registro de programa de computador, nós colocávamos as impressões do código-fonte em papéis. Eram 7 folhas por cada invólucro. O invólucro tinha 3 partes, A, B, C, e nós colocávamos os códigos-fonte listados, até 7 folhas, no invólucro A e C. E no B nós colocávamos os dados da empresa. Esses envelopes eram lacrados, eles eram remetidos ao INPI, que eles faziam registro. Por aí vocês veem que o INPI não analisa mérito. Os envelopes eram lacrados pelos solicitantes do registro, eles iam lacrados para o INPI, e o INPI devolvia um deles lacrado para o solicitante, para o titular do pedido de registro do programa de computador, né? E o outro envelope ficava depositado no INPI. E quando a pessoa recebia esse envelope, que já vinha com selo do INPI, já vinha um número do processo, tinha um certificado de registro, ele tinha que guardar esse envelope lacrado para que, em momento oportuno, se for preciso, ele pudesse, no momento em que o juiz, por exemplo, pedisse alguma comprovação, produza as provas que desejam, você apresenta um envelope lacrado, onde o perito iria abrir o envelope, fazer a comparação com o programa que estava violando o seu, aí o perito vai dar o laudo final, dizendo se há ou não violação do programa de computador. Então, era muito importante que o titular não abrisse o envelope. E, às vezes, por mais que a gente explicasse isso para as empresas, quem recebia os envelopes, correspondência, eram as secretárias, era a pessoa da recepção, né? E, às vezes, até a ordem da diretoria, até por ordem da diretoria, elas abriam os envelopes, as cartas, os ofícios, e abria também um envelope do NPI, que o NPI mandava para a empresa. Infelizmente, a prova estava perdida, e nós tínhamos que fazer de novo o processo. Por aí vocês veem que o INPI não analisa mérito, não analisa se o programa é realmente original ou não, e só analisa a documentação e coloca uma data em que você registrou. Qual a abrangência do registro de programa de computador? Hoje,
como o Brasil é signatário do Acordo de TRIPS, tem validade internacional. É o único registro que tem validade internacional. A patente não tem validade internacional, a marca não tem validade internacional, mas em direitos autorais há uma proteção internacional pelo Acordo de TRIPS. A marca é territorial. Se você quiser fazer o registro de uma marca nos Estados Unidos, você tem que fazer outro processo lá. Não adianta registrar só no Brasil. Né? A patente também, se você fizer no Brasil, só tem validade no Brasil. Se você quiser que ela tenha validade nos Estados Unidos ou na Europa, você tem que fazer lá. E o programa de computador não. É o único sistema em que você faz o registro e tem validade internacional. E a perícia que quando há alguma violação, antigamente era assim. Eu vou explicar como era antigamente. Antigamente, se tivesse alguma empresa que estivesse violando um programa de computador, o que é que era feito? Você pedia em juízo, você ajuizava uma ação e pedia para que o juiz deferisse uma liminar para que fossem dois oficiais de justiça até o estabelecimento para poder lacrar aquele computador, para lacrar aquele HD que tem um programa de computador, para depois fazer a comparação. Mas isso gerava um imbróglio, gerava um problema seríssimo. Se a empresa fosse um grande varejista e tudo centralizado no seu servidor, e se chegassem lá e apreendesse aquela máquina, o estabelecimento não produzia, não conseguia fazer nada, não conseguia emitir nota fiscal, não conseguia fazer nada. Então, depois de um certo tempo, o que as empresas, o juizado, no juiz, a gente pedia? A gente pedia para fazer um espelho do HD. O oficial de justiça ia lá um técnico de informática, ele fazia um espelho do HD da pessoa que estava violando e lacrava. Então, era aberto depois pelo perito para poder fazer a comparação. Para vocês terem uma ideia como é que as coisas evoluíram, né? Hoje em dia não tem mais programas distribuídos, por exemplo, com CDs, com disquetes, né? Que acho que, não sei se vocês lembram, antes que existiu disquetes, né? Aqui nós temos o artigo 2º, o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias. Então, esse artigo 2º da 9.609 remete lá para a Lei de Direitos Autorais. Então, o mesmo tratamento que você dá às obras literárias, você deve dar ao registro de programa de computador. Eu trouxe isso aqui a título de informação, né? Aqui nós temos o artigo 11. Autor é pessoa... Esse artigo 11 é da LDA, tá? Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, está lá na Lei de Direitos Autorais. Sendo o programa de computador uma obra literária, então subentende-se que somente pessoa física pode ser criadora de programa de computador. Não existe empresa que cria programa de computador. Não existe uma indústria de programa de computador que não seja tocado por pessoas físicas. Somente a pessoa física pode ser autora de programa de computador. Então, nós temos que a pessoa física ela pode ser criadora e titular. Se ela for criadora e mantiver sob o seu poder, sob o seu domínio, aquela criação, ela é também titular. E a pessoa jurídica pode ser somente titular. Ela nunca pode ser criadora. Isso é válido para direitos autorais, para registro de programa de computador, para a maioria das situações de propriedade intelectual. Patentes também. Patentes nós temos lá, quando a patente é feita em nome de empresa, aí tem lá, quem são os inventores? Fulano, ciclano e tal. Né? Um programa de computador, quem que é o titular? A empresa X. Quem são os programadores? Fulano, ciclano e tal. Então, nós temos sempre a pessoa física como a criadora. Aí eu trouxe algumas características, da Lei 9.610 do registro de programa de computador. Tá? Se vocês quiserem, de repente, fazer alguma pergunta e tal, fiquem à vontade, tá?
Eu coloquei aqui a apresentação, tipo uns 30 minutos, 40 minutos, acho que menos ainda, para depois a gente ter um espaço para debates, né? Mas se alguém quiser interromper e perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Regime de proteção igual conferidas nas obras literárias, nós já falamos sobre isso, né? É uma coisa interessante que nós temos que observar em programa de computador é relacionada a direitos morais. Enquanto lá no direitos, na lei de direitos autorais, que é a lei 9.610, lá no artigo 27, que fala sobre direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis, né? No programa de computador, nós não temos direitos morais. Não se aplicam ao programa de computador direitos morais. Apenas, né, apenas a lei determina lá que a qualquer momento o criador ou o titular pode reivindicar, né, alguns direitos, ou do autor de reivindicar a paternidade e o direito de opor-se a alterações não autorizadas. Isso é somente o autor. A proteção independe do registro, conforme nós já falamos, né? E assegurada aos estrangeiros domiciliados no exterior o mesmo tratamento do residente. Então, todos os países signatários de TRIPS que tenham a mesma proteção para com brasileiros lá, nós temos que ter com estrangeiros aqui. Então, por isso que é uma proteção, diria, internacional, né? Aqui nós temos algumas limitações ao direito do autor de programa de computador, né? Não constitui ofensa aos direitos do titular do programa de computador, artigo 6º da 9.610. Essas limitações realmente são limitações, né? Não constitui ofensa. A reprodução é um só exemplar para salvaguarda, por exemplo, isso era muito usado quando os programas de computadores eram ainda distribuídos via CDs, DVDs, até baixado via internet, você poderia fazer uma cópia e guardar. Hoje em dia não tem mais isso, não existe mais programas distribuídos em CDs, invólucros, né? Hoje você liga a máquina e você baixa os aplicativos, você baixa os programas. O sistema hoje já evoluiu, né? E a lei continua da mesma forma. A citação parcial do programa para fins didáticos, para efeito de estudo, efeito de algum trabalho acadêmico, não há violação de direito, né, do autor do programa de computador. A ocorrência de semelhança de programas a outros pré-existentes. Por exemplo, a empresa Uber criou um aplicativo para se pedir automóvel, né, que tem motorista cadastrado. Aí veio a 99 e faz a mesma coisa. O usuário pede um automóvel para se locomover na cidade e tal. E tem um aplicativo de comida, iFood, tem aplicativo, a própria Uber tinha Uber Eats também, e tem outros aplicativos, né? Então, essa ideia, como eu disse anteriormente, essa ideia não é passível de proteção, né? A forma literária, né, é que tem a proteção. O programa de computador em si, não a ideia que ele transmite. Se uma pessoa cria um aplicativo para detectar sons altos acima de 89 decibéis, aí ele tem um sistema. Se vem outra empresa e cria com a mesma finalidade, mas uma plataforma diferente, um layout diferente, uma interface diferente, então ele pode também. Então, a ideia em si do programa de computador não é passível de proteção. A integração de um programa, quando um programa depende de outro, tipo patentes dependentes uma da outra, né? É lógico que isso depende da autorização, né, do usuário do sistema que vai ser integrado. Então, existe uma limitação, mas tem também o autor daquele programa pode não querer a integração. Então, ele pode colocar como obstáculo, né? Vantagens do registro de programa de computador. O registro provê segurança jurídica aos negócios. Haja vista que
A partir do momento em que você faz um registro de programa de computador, você tem algo mais a oferecer para seus clientes. As pessoas que têm o registro, a empresa que tem o registro, ela pode apresentar um certificado de registro e ela pode colocar nos termos de uso as condições de uso, né, e que aquele sistema está registrado, protegido pela lei de direitos autorais, pela lei de programa de computador e por aí vai. Então, isso traz uma segurança jurídica aos negócios, né? A proteção do programa de computador é válida por 50 anos, a partir do primeiro ano ao da fixação do programa. Se um programa foi desenvolvido em 2022, a proteção começa a contar a partir de 1º de janeiro de 2023, por 50 anos. É a proteção do programa de computador. A abrangência internacional, como eu já disse antes, que pelo acordo de TRIPS, né, todos os países signatários têm o mesmo tratamento. Uma coisa interessante também, necessário para a participação em licitações governamentais. A maioria das licitações, a própria lei de licitações, exige-se lá que os programas de computador sejam registrados. Isso aí vocês muito bem sabem disso aí, né? A possibilidade de realizar transferência de direito. Você faz uma cessão, você faz um programa através de um contrato de prestação de serviço, ou você trabalha para alguma empresa em que no contrato já está previsto que todo o trabalho que for resultado daquela função que você foi contratado será de titularidade da empresa. E a empresa pode fazer essa cessão para outra empresa, para outra pessoa física, não há problema nenhum. Inclusive no BNDES, né, para micro, pequenas, médias empresas, a título de enquadramento, eles dão prioridade para as empresas que têm com programas de computadores registrados. É uma das condições, né? Aqui nós temos um resumo do que seria o registro. Como eu falei para vocês, o registro independe do exame de mérito. Quando nós fazemos o registro de programa de computador, o técnico do NPI que recebe o pedido, ele não analisa o código-fonte. Não é analisado o código-fonte. É analisado apenas a formalidade da documentação. É diferente de uma patente, por exemplo. Quando você faz uma patente, que você tem um relatório, tem um resumo, tem lá as reivindicações, e os técnicos da área de patentes do NPI analisam aquela patente para saber se já não existe, se já não está em domínio público. No registro de programa de computador, isso não existe. Não existe análise de mérito. Direitos autorais também, registrado na Biblioteca Nacional, também não se analisa mérito. Não se analisa se o texto é original ou não. É apenas um registro de uma data de quando você criou o sistema, né? Então, o registro no NPI a gente chama de iuris tantum, até que se prove o contrário. Por quê? Se o registro no NPI está previsto em lei, e você tem uma data que foi registrado o programa de computador, mas, no entanto, tem uma empresa, tem um titular, uma pessoa física, que tem uma outra prova, que não registra no NPI, de anterioridade daquele registro. Então, se o programa for idêntico, se os programas são idênticos, e ele tiver uma prova de registro anterior do que a data no NPI, ele derruba o registro no NPI, né? Então, o registro, quando a gente fala em registro, é apenas para ter uma data de prioridade. Antigamente, como eu já disse antes, eram invólucros, né, especiais que você colocava, imprimia o código-fonte. Ele não deve ser aberto, e antigamente se mandava esses documentos e mandava com DVD, CD-ROM, você gravava o sistema. E hoje o sistema do NPI está assim muito ágil, muito prático, está assim uma coisa bem diferente de todo o conjunto do NPI, eu diria. Hoje, quando você faz um pedido de registro do NPI,
Em 5 dias, 7 dias no máximo, você já recebe o certificado de registro, às vezes até 2 dias, 3 dias depois do protocolo. Por quê? É meramente burocrático para ficar depositado num órgão oficial que a lei determinou. Então, ele só tem que fazer o registro, né, do processo que você fez, que você mandou, e você recebe o certificado. Eles não têm que analisar mérito. E antigamente demoravam-se 2, 3 anos para conseguir um registro de programa de computador, para vocês terem uma ideia. E hoje você manda somente o código hash. Você pega o seu código-fonte, você converte em código hash, anexa toda a documentação necessária exigida pelo NPI. Muito importante, não esquecer de pagar as retribuições. Tudo no NPI existem taxas, e se não forem quitadas, o pedido é inexistente. Então, é muito importante que tenha o comprovante, né, de pagamento, a documentação necessária, e em 2, 3 dias eles já mandam um certificado de registro. É uma coisa assim, me parece até de outro mundo, sabe? De tão rápido hoje que está. E quem pode requerer um registro de programa de computador? O autor, logicamente, o programador, né? Que é a pessoa física, a pessoa que criou o programa. Quem mais pode pedir o registro? O empregador, a empresa contratante. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Como eu disse para vocês, quando uma pessoa jurídica vai pedir um registro de programa de computador, ele coloca lá quem que é o titular. Pode ser uma empresa, pode ser duas, pode ser uma empresa e 2 pessoas físicas titulares daquele direito. Podem ser 3 pessoas físicas e uma jurídica, pode ser 3, 4, 5 jurídicas e uma física, não importa. O titular do direito é o que detém o poder sobre o direito econômico daquele programa de computador. É a pessoa que vai negociar, vender e vai receber, vai oferir pecúnia pelo programa de computador, né? Aí, entre o criador, os autores e a empresa titular, é que deve existir um contrato de prestação de serviço, de contratação CLT, algum vínculo que ele foi contratado para aquela função e ele já foi remunerado para aquele trabalho. Quem pode requerer? O empregado, o servidor, prestador de serviço, quando o programa tiver sido gerado na relação do contrato de trabalho. É muito importante, isso acontece muito nas empresas particulares. A pessoa é contratada como auxiliar de recursos humanos. Está lá no contrato social, no contrato de trabalho dele, está lá no objeto do contrato de trabalho, auxiliar de recursos humanos. Só que a pessoa, ela é fuçadora, ela manja de TI, tem um domínio de TI, e ela vê alguma necessidade do setor de recursos humanos que ela poderia sistematizar através de alguma planilha, Excel, mais simples possível, ou ela pode desenvolver algum outro aplicativo que possa ser integrado com o sistema que a empresa já usa e a empresa ganhe tempo, né? Ganhe segurança para aquilo. A empresa pode se apropriar daquele programa? Não. Por quê? No contrato de trabalho dele, não estava previsto desenvolver programas de computador, né? Agora, vem uma outra situação. Ele não tem, no contrato de trabalho dele, para desenvolver programa de computador, mas ele desenvolveu dentro da empresa, com recursos da empresa, gastou o tempo de trabalho dele dentro da empresa, então, nesse caso, é da empresa. E aí o pessoal pergunta, mas quando será somente dele? Se por acaso ele desenvolver o programa que ele vai usar na empresa, desenvolver na casa dele, com recursos dele, com o computador dele, com o tempo dele. Aí, se a empresa se apropriar daquele programa, aí ela estará violando o direito do autor. Não sei se eu consegui explicar para vocês. A pessoa que tiver feito modificações, né, tecnológicas, derivações, desde que sempre
devidamente autorizada pelo titular do direito. Quem foi o autor, quem é o titular. O cessionário, como nós já dissemos antes, quando um colaborador, um empregado, né, ele foi contratado pela empresa e no contrato de trabalho dele, no contrato de trabalho dele, no contrato de trabalho dele está previsto para ele desenvolver o programa de computador, então, a partir do momento em que ele entrega o produto, já passou ao poder do titular da empresa, da empresa, né? Que já mudou de titularidade. Então, enquanto ele estiver desenvolvendo, ele está recebendo, e quando ele terminar aquele produto, automaticamente aquela titularidade do programa vai para a empresa que o contratou. Antigamente nós tínhamos essas formas de licença. Eu coloquei isso aqui a título de curiosidade mesmo, né? Antigamente, vocês são todos novos e eu acho que não pegaram muita coisa disso aí. Nós tínhamos o sistema Shrink Wrap. O que que era? Quando você tinha, você comprava um programa de computador, ele vinha em envelopes lacrados. E no verso dele, né, lá de fora dele, vinha todos os termos de uso, condições de uso. E tinha uma observação. A partir do momento em que você abrir esse envelope, você estará aceitando toda a licença, todas as condições da licença. Então, você shrink wrap, você rasgava o envelope. E tem aquelas licenças click wrap, né, que você baixa o programa do computador via internet. Aí você vai instalar, ele pergunta, aceita ou não aceita? Você tem lá os termos de uso, as condições de uso, né? E você, para instalar, você precisa aceitar. Se você não aceitar, você não consegue instalar. E hoje em dia é muito comum vários conteúdos de acesso via internet, são aplicativos on demand, né? São aplicativos que ficam na internet. Então, você às vezes nem baixa. A partir do momento que você clica lá aceitando, você já está concordando com todo tipo de licença que tiver previsto. Isso aqui eu trouxe para vocês, quando você faz um registro de programa de computador, o usuário, né, que fez o pedido, a pessoa que fez o pedido de registro, ela pode colocar essa mensagem, que esse programa encontra-se protegido pela lei tal, de acordo com o decreto tal, que regulamentou, né, de acordo com a lei 9.610 e tal, e está registrado sob o número tal, ficando os infratores sujeitos às sanções cíveis e penais previstas nos respectivos diplomas. Antigamente vinham nos manuais e tal, né? Hoje em dia é tudo via internet. E aqui eu trouxe para vocês, a título assim, de informação mesmo, que são as sanções penais, né, na esfera penal. Pela utilização indevida, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Né? Lógico que pela quantidade de meses, até 2 anos, ninguém vai preso de imediato, mas responde em liberdade. Para comercialização indevida, reclusão de 1 a 4 anos, diferente de detenção. E na esfera civil, que nós falamos anteriormente, que cabe ressarcimento por perdas e danos, indenização por danos materiais, morais e tudo mais. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, num apanhado geral sobre registro de programas de computador. Espero ter atendido aí as expectativas. E a gente pode abrir para debates, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, a gente está à disposição. Isso mesmo. Obrigado, Geraldo, pela palestra, pelo tema. E está aberto a pergunta, se quiserem usar o microfone, se quiser abrir a câmera também, pode abrir a câmera, usar o microfone, fazer a pergunta direto para o Geraldo, ou se preferir, pode digitar aí no site, tá bom? Só levantar a mão. É verdade, eu não olhei o chat aqui.
Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre registro de programa, sobre direitos autorais, ou sobre alguma outra área também, de patentes, de marcas, e nós estamos à disposição. Fique à vontade. Boa tarde, Geraldo, tudo bem? Boa tarde. Geraldo, há um tempo atrás, eu desenvolvi, na época da monografia, né, toda uma documentação de como seria procedido a parte de comércio eletrônico aqui dentro do nosso estado, você está entendendo? Só que na Sim. época eu não registrei isso, entendeu? Esse daí teria alguma validade no dia de hoje, se eu registrasse, ou não? Aí, Estevão, né? Aí nós Sim, temos que analisar o seguinte, Estevão. Nós temos a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. Lá nós temos, no artigo 7º, o que são obras protegidas, e nós temos no artigo 8º, nós temos lá o que não são obras protegidas pelos direitos autorais. Uma das coisas que sempre o pessoal pergunta é com relação a alguns procedimentos comerciais. Então, a lei fala sobre ideia em si, não tem proteção. Procedimentos comerciais, puramente matemáticos, regras de jogos. Então, tem algumas coisas que não têm proteção. Quando você fala que você desenvolveu uma monografia e tem a proteção de direitos autorais, ela recai sobre a forma literária. Sobre a forma literária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vai na Janinas, vai na Saraiva, né, comprar um livro, você está comprando uma licença de uso daquele livro. Você está comprando ali, inclusive, aquele aproveitamento, as ideias contidas no livro, você pode aplicar. Você pode comprar, por exemplo, 2, 3 livros de autores diferentes, de contabilidade, em que tem métodos ali, e você pode aplicar no seu escritório de contabilidade. Então, o aproveitamento comercial do que você materializou na sua monografia não tem proteção. O que a lei protege? Se alguém pegar o seu texto ipsilíteres e copiar e falar que é dele, que é um plágio, isso é um problema, e a pessoa ter parágrafos, né, páginas inteiras copiadas. Era uma vez no estado de Mato Grosso, tal, 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 você copiar literalmente a forma literária, aí sim há violação. Então, o aproveitamento comercial que advém da obra, você não tem como proteger. Se você fez alguma regra, se você fez algum procedimento e tal, ele é livre, ele não tem a proteção. Não sei se eu consegui explicar para você. sim, conseguiu sim. Isso, Se eu tivesse registrado todo esse procedimento na época, valeria alguma coisa hoje ou não? valeria como obra literária. Se você, inclusive, na Lei 9.610, lá no artigo 18, né, fala que para efeitos de direitos autorais, prescinde de registro, né? Então, você poderia fazer, por exemplo, na Biblioteca Nacional, que está previsto lá na 5.988, no artigo 17, que não foi revogado pela 9.610, que você pode fazer na Biblioteca Nacional. Mas o registro é iuris tanto. Você deposita lá na Biblioteca Nacional, eles não analisam o mérito, não analisam se há originalidade. E quando se fala em proteção, é da forma literária, não do conteúdo, da ideia. Muitas vezes eu já tive casos no escritório em que a pessoa fala assim, eu não sei se vocês lembram que nós tivemos no estado nota fiscal premiada, alguma coisa assim, e a pessoa registrou isso no cartório. E ela falou: não, eu tenho um registro disso, a pessoa não pode usar a nota fiscal premiada, não pode usar isso, não pode usar aquilo, porque eu tenho a proteção. Mas ela não tinha proteção da nota premiada, ela tinha proteção da forma literária, que é o texto que ele colocou lá no cartório. Né? É um registro também que pode ser feito, né? Mas não protege o conteúdo que se extrai, a ideia que se extrai daquele texto, a forma literária, que é literalmente falando
do jeito que você escreveu, só protege isso, não protege a ideia em si. Então, assim, entre aspas, não teria nenhuma forma da gente proteger a ideia em si, então, Geraldo, seria Não, isso? não tem. Não tem. Por exemplo, a ideia do aplicativo de Uber para pedir carro. Certo. Se fosse exclusiva a ideia dele, não existiria 99, tem outras aí que eu não me lembro, né? Sim. Não existiriam outras. Se fosse exclusiva do iFood ter o sistema de pedir comida em determinados restaurantes cadastrados, aí ninguém poderia desenvolver outro aplicativo para fazer a mesma coisa, entendeu? A ideia em si não tem. O que protege o programa de computador, por exemplo, são as linhas de comandos que se podem ser iguais, só mudando a interface, por exemplo, as cores. Aí sim é violação de programa de computador. Ok, muito obrigado, meu querido. Mais alguma pergunta? Tem uma pelo site aqui, Geraldo. Tem sim. Quando analistas, gerentes e desenvolvedores participam na construção do software da MTI, quem será o autor e a ser registrado no NPI? Você recomenda que a MTI incentive o registro do software? Sim, recomendo, super recomendo. Super recomendo. E quando você faz um trabalho desse com vínculo na empresa, conforme eu disse anteriormente, você tem um contrato de trabalho e o objeto do contrato de trabalho é desenvolver programa de computador, é desenvolver aplicativo. Então, todo o resultado do seu trabalho no horário de expediente é da empresa que você foi contratado. A empresa pode fazer o registro? Pode. Ela vai registrar lá no NPI quem que é o titular. MTI, por exemplo. Quem são os programadores? Ela vai colocar lá quem são os programadores. Lembrando que em direitos autorais, em programa de computador, não há direitos morais, né? Como há em direitos autorais, que você subdivide ele em duas partes, direitos morais e patrimoniais. O direito patrimonial é o direito que o titular tem da exploração econômica. E o direito moral é inalienável e irrenunciável, que fica vinculado para a pessoa para o resto da vida, né? Não tem como dissociar. Mas vocês podem, sim, a MTI pode, qualquer empresa de software pode registrar e vai colocar lá quem são os programadores, tranquilo. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida ou fazer alguma consideração sobre a palestra? Fique à vontade, pessoal. Não tem mais nenhum aqui no chat, não tem nenhuma. Não, Geraldo, o pessoal está meio tímido, mas eu acho Pois que é. a qualidade da palestra foi bem exemplificativa. Você trouxe o tema, Obrigado pela nas deferência aí. minúcias. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Sempre um Eu acho que prazer. é algo que sempre nos chama a atenção. A gente precisa ficar realmente atentos e agradecer a todos que participaram. Espero que tenham preenchido aí o formulário de presença para a gente também emitir e encaminhar os certificados, né, pela UFMT e pelo Profimit no e-mail de Excelente. vocês. E aí eu deixo agora para você encerrar suas palavras finais e a gente parte já para o encerramento do nosso 16º aí, Tech Talk. Não, perfeito. E agradecer o convite. É sempre um prazer falar sobre propriedade intelectual. Eu sou meio suspeito, né, de comentar sobre propriedade intelectual. A gente labuta já há um tempão e a gente gosta muito dessa área. Eu acho que é uma área muito importante. Inclusive, eu sempre falo que o INPI, por exemplo, a questão da propriedade intelectual e a inovação, elas deveriam ser tratadas como questão de segurança nacional, tamanha importância que tem para o país, né? Então é sempre um prazer falar sobre a propriedade intelectual, trazer alguns casos e tal, e fico sempre à disposição. Se vocês tiverem dúvida, tem meus e-mails, tem meu e-mail ali, se quiser alguma dúvida depois também, não há problema não. Muito obrigado aí pelo convite. Ok, obrigado a todos por acompanhar a gente até aqui. Nós batemos aí quase 50 pessoas na nossa
Excelente, nossa hein? palestra. A gente concorreu com o webinar da CEPLAG, porque eles mudaram a data, mas mesmo assim a gente teve uma plateia aí qualificada. Obrigado, Geraldo, obrigado a todos. Eu agradeço a todos aí. Até a próxima. Um Alisson. abraço.